Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leremos, irmãos, do versículo 9 ao versículo 12. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui a palavra do nosso Senhor, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar e vamos pedir ao nosso Deus a sua iluminação. Nosso Deus e Pai, como é bom estarmos na Tua presença, como é bom podermos cantar louvores ao Teu nome. A nossa alma se enche de alegria, de prazer, de satisfação. Só na Tua presença, Deus, temos plenitude de vida. E por esta razão nós queremos louvar o Teu nome e Te bendizer por esse grande privilégio. Que Tu abençoes a Tua igreja neste momento, quando a palavra do Senhor foi lida, será explicada e aplicada ao nosso coração. Reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Se o Senhor não agir, ó Deus, inútil será toda esta atividade na Tua presença. Por isso, reconhecemos a nossa completa dependência do Senhor. Fala ao nosso coração, Deus. Ilumina-nos. Traga luz para que possamos olhar para a Tua palavra e entender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. É o que desejamos neste momento. Queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, há um grande perigo em ficarmos satisfeitos conosco mesmos, né? De ficarmos satisfeitos com o que fazemos, com o que somos, com o que realizamos na casa do Senhor. Ser um cristão satisfeito com o que você tem é importante, isso revela piedade. Mas ser um cristão satisfeito com o que você é diante de Deus é um prejuízo e um perigo. Você deve desejar sempre crescimento e desenvolvimento na presença do Senhor. Esse deve ser o desejo do seu coração. Cerca de 400 anos antes de Cristo, um grego talentoso chamado Timantes recebeu instruções de arte de um professor conhecido. Durante vários anos, o jovem pintor criou um quadro requintado, uma obra de arte. Quando foi elogiado por sua realização, ficou tão extasiado com o que havia produzido que ficou sentado dia após dia, olhando para o retrato. Não fazia outra coisa, ficava ali todos os dias contemplando o seu retrato e se satisfazendo na sua própria obra. Ele erroneamente acreditou que nunca seria capaz de avançar além desse ponto. Certa manhã, quando ele voltou a admirar seu trabalho, descobriu que seu mestre havia apagado o seu lindo quadro
com a tinta, havia apagado toda a sua obra de arte. Irritado e chorando, Timântios correu até seu professor e perguntou-lhe o que o havia levado a destruir o seu precioso bem. Por que tamanha maldade, né? Destruir a sua própria obra de arte que o satisfazia tanto. O sábio respondeu o seguinte: fiz isso para o seu próprio bem. Aquela pintura estava retardando o seu progresso. Embora fosse uma excelente obra de arte, não era perfeita, embora parecesse assim para você. Comece de novo e veja se você consegue fazer o que você pode fazer, porque você pode fazer mais e melhor. O estudante seguiu o conselho do mestre e prosseguiu então no seu trabalho. E o trabalho desse Timântios foi tão belo que ele então produziu uma obra-prima, o que é chamada de o Sacrifício de Ifigênia, considerada uma das melhores pinturas de toda a antiguidade. Se você ficar apenas parado, você não vai produzir nada mais além do que você já tem feito. O apóstolo Paulo, nesta carta, é interessante, porque ele inicia a carta aos Colossenses agradecendo a Deus pela vida desta igreja. Ele começa com uma oração de gratidão. E só agora, no versículo 9, é que ele, de fato, faz uma súplica a Deus em favor da igreja. Mas do 3 ao 8, ele está agradecendo a Deus. Ele está louvando ao Senhor pela vida desta igreja. Esta era uma igreja que evidenciava belos frutos produzidos pelo Evangelho de Cristo Jesus, pelo Evangelho da verdade. Esta igreja produzia o que a teologia de Paulo está repleta, um tripé: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. A pregação do Evangelho nesta cidade alcançou o coração desta igreja, desses irmãos, e a pregação fiel do Evangelho produziu isto: fé em Cristo, produziu amor pelos santos e esperança, que é a causa tanto da fé como a causa do amor. E Paulo então agradece a essa igreja por isso. E agora então, após a sua gratidão, o apóstolo Paulo então faz uma oração intercedendo pela igreja, para que ela não apenas fique nisso, mas para que ela continue crescendo, se desenvolvendo e tendo uma vida plena na presença de Deus. Meu irmão, eu tenho certeza que se nós conversássemos um pouco aqui sobre a sua vida, nós teríamos motivos para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Muitas coisas boas, mas certamente a nossa oração de gratidão não ficaria apenas na gratidão. Nós intercederíamos também para que a sua vida, que hoje é boa, continue crescendo e se desenvolvendo para a glória de Deus. Portanto, eu gostaria de pregar nessa noite sobre o seguinte tema: orando continuamente por uma vida plena diante de Deus. Orando continuamente por uma vida plena diante de Deus. Em primeiro lugar, ore pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar na nossa passagem. Ore pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja no versículo 9, como Paulo inicia. Ele diz: por esta razão que, diante de tudo que foi relatado por Epáfras, de como o Evangelho poderosamente alcançou o coração de vocês, produzindo belos frutos, né? E não só em vocês, mas também em todo o mundo. Por esta razão, nós não cessamos também de orar por vocês.
desde o primeiro dia que ouvimos, desde o primeiro dia que Epáfras se deslocou de Colossos, foi para Roma me visitar em prisão e relatar o progresso da fé de vocês e também relatar os desafios que a igreja estava enfrentando por conta dos falsos mestres, por conta do falso ensino. Por esta razão, nós não cessamos de orar por vocês, de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha que oração, irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está orando por esta igreja para que ela transborde do pleno conhecimento de Deus. Que palavra bonita, né? E como nós precisamos, como os nossos filhos precisam transbordar do conhecimento da vontade de Deus, como os nossos adolescentes precisam do transbordar do conhecimento de Deus. Os nossos jovens, você que é pai, você que é mãe, você que é esposo, que é esposa, você precisa de um transbordamento da vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos chama a atenção para uma coisa bem interessante. Você já parou para pensar que a sua oração pode revelar a profundidade da sua relação com Deus, como também ela pode revelar, ou elas podem revelar, suas orações podem revelar a superficialidade da sua relação com o Senhor. O que você ora, o volume da sua oração, tudo isso demonstram as suas prioridades. É interessante, se você parar para pensar e anotar o que você tem pedido a Deus, o tempo que você tem orado, como você tem orado diante do Senhor, tudo isso pode ser um diagnóstico da sua vida espiritual. Nós precisamos orar mais. E o apóstolo Paulo aqui está nos dando um exemplo de alguém que tanto ora agradecendo, como alguém que ora intercedendo. E geralmente nossas intercessões contemplam mais aquelas pessoas que estão passando por dificuldades e por provações. E às vezes nós achamos que nós não precisamos interceder por aqueles que já estão bem, por aqueles que estão caminhando bem, que são bem-sucedidos na vida espiritual. Esses irmãos não precisam das nossas intercessões, nós precisamos nos concentrar mais nos necessitados. Meus irmãos, na nossa vida de oração, nós precisamos tanto orar pelos necessitados, como precisamos orar pelos bem-sucedidos. E John MacArthur disse uma coisa muito interessante, ele disse o seguinte: o inimigo pode reservar sua oposição mais forte para aqueles que têm o maior potencial para expandir a causa de Deus no mundo. Vou repetir. O inimigo pode reservar sua oposição mais forte para aqueles que têm o maior potencial para expandir a causa de Deus no mundo. Isso quer dizer que uma pessoa bem-sucedida na sua vida espiritual precisa da sua oração, precisa da sua intercessão. Um bom presbítero, um bom diácono, um bom esposo, um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, todas essas pessoas que conseguem desenvolver uma vida abundante, frutífera na presença do nosso Deus, precisa que você se coloque de joelhos para interceder por ela. Porque Satanás, ele não vai deixar essas pessoas sossegadas, ele vai investir. Ele vai investir. E por isso Paulo, ele não só agradece por essa igreja, como ele também intercede, mesmo sabendo que em meio a toda essa oposição do falso ensino, ela continua crendo, ela continua evidenciando amor e ela continua expressando esperança na presença do nosso Deus. E agora Paulo diz: não, eu continuo orando. Mas eu oro por quê? Pelo que ele ora? Ele ora para que essa igreja transborde. O que significa transbordar? Transbordar significa ser pleno, ser cheio, né? É aquele copo que você está pondo a água e está enchendo, e ele vai enchendo até que ele começa a transbordar. O conhecimento de Deus, ele deve ser um transbordar, como uma torneira aberta,
continuamente enchendo o nosso copo, né? É o derramado conhecimento da vontade de Deus na nossa vida. Nós podemos entender também que esse transbordar é a forma como o crente é caracterizado. O crente é caracterizado como uma pessoa que é governada e controlada pelo conhecimento da vontade de Deus. Mas aí você poderia perguntar, mas que vontade é esta? É a vontade acerca do futuro? Eu devo conhecer e saber o que Deus quer para a minha vida em relação a que tipo de ministério eu vou desenvolver na igreja, que tipo de casa eu vou comprar, se essa, se aquela, se eu devo trocar de carro esse ano ou não, se eu devo me casar com esse ou com aquele, né? No caso das mulheres, né? Ou casar com essa ou com aquela, no caso aí dos nossos irmãos que estão à procura de uma vida conjugal. Como saber? Será que é isso que Paulo está dizendo? Não é esta vontade que Paulo está aqui falando, meus irmãos, nem mesmo é uma vontade esotérica, como os gnósticos falavam de uma vontade mística, né? Uma vontade que poderia ser alcançada por aqueles iniciantes, um conhecimento que ia além do próprio Cristo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando da vontade de Deus revelada na sua palavra. Ele está falando da sua palavra, da sua vontade redentiva revelada no seu Filho Jesus Cristo. É sobre isso que o Senhor está aqui falando por meio do apóstolo, né? Não cesso de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Da sua vontade revelada. E esse conhecimento, que deve ser pleno da vontade de Deus, não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento profundo e completo. É isso que Paulo quer. É por isso que ele ora, por um conhecimento profundo e completo. Queridos adolescentes, nós oramos por esse tipo de conhecimento na vida de vocês. Um conhecimento que é profundo, que é completo da vontade de Deus. Queridas crianças, vocês são educadas para que vocês conheçam profundamente a vontade revelada de Deus. Querido pai, querida mãe, querido esposo, querida esposa, é esse conhecimento que você precisa buscar todos os dias da sua vida conjugal. Todos os dias da sua vida como pai, como mãe. E veja, nós não estamos aqui falando de um conhecimento puramente teórico, né? Abstrato. Não estou aqui falando para que você seja um crente profundo na teologia reformada. Você deve ser, se você puder ser, isso é muito bom e é o que nós queremos. Mas o conhecimento pelo qual o apóstolo Paulo está aqui orando, meus irmãos, é um conhecimento que é em sabedoria e em entendimento. Você lembra quando o Senhor separou ali homens para a construção do tabernáculo, lá em Êxodo 30, 31, 35, né? Deus separou alguns homens para a construção do tabernáculo. O que Deus fez? Deus colocou o seu espírito dentro desses homens e deu habilidade, sabedoria e entendimento para todo tipo de trabalho. Você vai ver que isso aconteceu lá. Isso também é o reflexo lá em Isaías, no capítulo 11, que fala que aquele que é a raiz de Davi viria em sabedoria e em entendimento. Mostra exatamente que no serviço de Deus, é isso que o Senhor espera do seu povo no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, do templo e também do Messias que viria para construir o seu novo templo, que somos nós, a igreja de Cristo. Tudo isso seria no conhecimento do Senhor, na sabedoria de Deus, no entendimento de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus operando em nós. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma oração para que esta igreja transborde, ela seja governada, completada, controlada
pelo conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria, inteligência, para aplicar o que aprende de Deus. Tem gente que tem o conhecimento de Deus, mas tem uma vida tola, não é sábio, não é prudente, não faz as coisas de Deus da forma correta, ignora o conhecimento, sabe da verdade, mas faz errado. Tem coisas que nós não precisamos que um anjo desça do céu para nos falar o que a gente deve fazer, não é verdade? A Bíblia está lá, clara, ela está dizendo claramente o que você tem que fazer. Então não seja tolo. O sábio coloca em prática o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, a direção que ela dá, a orientação que ela traz. É por isso que o apóstolo Paulo está aqui orando, para que esta igreja, que já tem progredido diante do Senhor, para que ela seja transbordada deste conhecimento que é pleno, que controla e que governa a vida do homem, mas que seja feito em sabedoria. Quando você era criança, não sei se você teve a curiosidade de pegar um arame e colocar dentro de uma tomada. Já teve essa experiência? Eu já passei por essa tolice, né? Eu sabia que não podia colocar, porque se colocasse o arame lá dentro da tomada, eu ia tomar um choque. Mas mesmo sabendo, eu fui testar e coloquei, nunca mais eu repeti a experiência. É o conhecimento que é tolo. Você sabe o que deve fazer, mas você não faz por tolice, por rebeldia muitas vezes, por dureza de coração. O que Paulo está orando aqui é que a igreja do Senhor deve transbordar do pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos desse transbordar, como nós precisamos ser controlados por esta bênção que é o conhecimento de Deus. Mas o J.I. Carson diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz assim: é tolice fingir que você está procurando a vontade de Deus para a sua vida em termos de um cônjuge ou uma forma de vocação cristã, quando não há um desejo profundo de adotar a vontade que Deus já revelou bondosamente. Quer dizer, eu quero que Deus me revele algo futuro, mas eu ignoro completamente o que Ele já revelou bondosamente na sua palavra. Nós devemos considerar aquilo que Deus já manifestou na sua palavra, porque é esse tipo de conhecimento que deve abundar, que deve transbordar e que deve governar todo o meu coração, mente, para que as minhas decisões, escolhas e o trilhar dos meus caminhos sejam sábios perante os olhos do meu Deus. Mas a passagem do Senhor aqui está nos chamando, irmãos, para orarmos, orando continuamente por uma vida plena diante de Deus. Em primeiro lugar, ore pelo pleno conhecimento da vontade do Senhor, de Deus. Em segundo lugar, irmãos, ore por uma vida agradável ao Senhor Jesus. Ore por uma vida agradável ao Senhor Jesus. Veja no versículo 10, que o apóstolo Paulo, ele demonstra qual é o propósito da sua súplica. Por que ele está pedindo para que essa igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus? Qual é a grande finalidade disso? A grande finalidade de um conhecimento profundo da vontade de Deus é para que esta igreja viva de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Esse é o propósito, esta é a finalidade. Veja que coisa interessante. O conhecimento não é um fim em si mesmo. Quer dizer, o simples fato de você saber não quer dizer muita coisa se aquilo não tem utilidade na sua vida prática. Olha, eu conheço muitos jovens que passam o dia inteiro,
né? O dia inteiro no seu quarto, acessando todo tipo de informação na internet. Pesquisando sobre isso, sobre aquilo. E quando eles vão no Facebook, eles vão discutindo, né? Hoje não tem mais Facebook, né? Facebook já perdeu a graça, agora é Instagram, né? Instagram, Twitter e tantas outras coisas. Eu ainda estou na época do Facebook. Mas muitos são teólogos, filósofos, né? Pedagogos da internet. Eles conseguem discutir sobre tudo e sobre todos. Eu me lembro de uma pessoa uma vez falando que começou um debate na internet, começou a discutir tal, e de repente ele, por curiosidade, perguntou qual era a idade da pessoa que estava discutindo com ele. Ele descobriu que era uma criança, né? Ele descobriu que era uma criança do outro lado que estava discutindo com ele. E é interessante porque a internet tem produzido os seus conhecedores nas mais diversas áreas, e as pessoas sabem de tudo, discutem sobre tudo. Mas a pergunta é, qual é o serviço desse tipo de conhecimento? Para que isso serve? Qual é a finalidade desse conhecimento? Não produz nada. Paulo está falando aqui de um conhecimento que produz uma vida digna. O conhecimento que deve transbordar na vida da Igreja de Cristo, deve nos levar a caminharmos dignamente. Quando ele fala aqui, a fim de viverdes de modo digno, a ideia aqui de viver é a ideia de caminhar. O sábio caminha por veredas justas. E ele vive para agradar, para se conduzir de forma mais digna na presença do Senhor. Então, quando ele fala viver de modo digno, ele está falando exatamente de um comportamento apropriado, adequado diante do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala, por exemplo, quando ele fala de febre, lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 2, ele fala de um viver digno de um santo. Quando ele fala sobre o viver digno, por exemplo, em Efésios 4:1, ele fala de um chamado, de vivermos dignas do chamado que recebemos. Em Filipenses 1:27, ele fala que nós devemos viver de forma digna do Evangelho. Aqui ele fala para vivermos de forma digna diante do Senhor. Senhor aqui não é uma referência a Deus Pai, é uma referência a Deus Filho, porque Senhor aqui está vinculado exatamente ao versículo 3, né, quando ele diz, damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 10 ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então, o Senhor aqui é uma referência ao próprio Cristo. Ou seja, Cristo é o padrão da sua conduta. Você poderia perguntar assim, olha, pastor, eu devo viver de uma forma digna, mas qual é o meu padrão? Qual é o meu referencial? Muitas pessoas procuram referenciais nas pessoas famosas. Os famosos da TV são aquelas pessoas que se tornam referências para muitos jovens, para muitas crianças. Corte de cabelo, tipo de roupa que essas pessoas, que eles vão investir, que eles vão comprar, a linguagem, o comportamento. Muitas pessoas encontram nos famosos um padrão de vida, um referencial para se viver. Você que é crente em Cristo, você que foi alcançado pela graça do Senhor, tem um padrão de vida. E o seu padrão de vida é Cristo. Cristo é o padrão para que você possa ter um comportamento adequado diante de Deus. Essa é a referência maior de todo crente diante do Senhor. Veja que lá no capítulo 3, passe uma página aí da sua Bíblia. A Bíblia fala que você deve perdoar o seu irmão. Você deve ter um coração perdoador. Deve perdoar o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha. Você deve ser um cristão
inclinado a perdoar. E a pergunta é: por que você deve perdoar? Não é só porque a Bíblia manda você perdoar, é porque a Bíblia tem para você um padrão de vida. Você é uma nova criatura, você foi alcançado por graça, e você agora deve externar uma conduta que seja mais parecida com Cristo. Olha o versículo 13 do capítulo 3, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O padrão de perdão é Cristo. Ele te perdoou. Então, a semelhança dele, você também tem que perdoar. Logo, Cristo não é padrão apenas para o perdão. Cristo é padrão na sua conduta de vida. Por isso que Paulo está orando para que esta igreja seja transbordada do pleno conhecimento, para que ela viva de modo digno, para que ela caminhe com dignidade diante do Senhor Jesus Cristo. E como eu vou caminhar com dignidade diante dele? Expressando o seu caráter, expressando os seus pensamentos, as suas palavras. Você deve se perguntar: o que Cristo faria? Como ele agiria? Como o Senhor Jesus Cristo fez? O que ele me ensina na sua palavra é o que eu devo fazer, é como eu devo viver, é como eu devo me portar. Então, a finalidade de viver de uma maneira que corresponda ao estilo de vida de Jesus é para que você seja agradável a Ele de todas as maneiras. Esse é a grande finalidade. Por que você tem que viver de modo digno do Senhor? Para que você seja agradável a Ele em tudo. Veja aí no versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Veja, você não vive para se agradar. Na verdade, se você vasculhar o Novo Testamento, você vai perceber que o ensino da palavra de Deus é para que vivamos de modo agradável diante do Senhor. Nós vivemos para agradar a Deus, para glorificá-lo. Quer um exemplo disso? Querido jovem, querida jovem, quando você sai de casa e você escolhe aquela sua peça de roupa, quando você se olha no espelho, você deve se perguntar: a minha roupa glorifica ao meu Deus? A minha roupa, se eu usar esse short, eu vou glorificar ao Senhor? Se eu usar esta saia, eu vou glorificar ao Senhor? Mas os meninos também, quando vocês vão comprar as suas roupas, vocês também devem se perguntar: será que esta roupa, esta calça, é uma calça de homem? Será que esta camisa é uma camisa de homem? Será que esse tipo de roupa que eu estou escolhendo para o meu filho, para a minha filha, agrada ao Senhor? Será que esse tipo de conversa, esse tipo de palavras, esse tipo de pensamento, essa ação que eu estou tomando, essa escolha que eu estou fazendo, será que isso agrada ao meu Senhor? Será que esta compra que eu estou fazendo é no tempo certo? Será que isso vai ser benefício para a minha vida espiritual? Porque às vezes a gente fica perguntando assim: mas será qual é a vontade de Deus? Eu devo fazer ou não essa compra? Se você vai ter prejuízo na compra, é claro que isso não agrada a Deus. Um anjo não precisa descer do céu para ensinar isso a você. A própria palavra te dá princípios para que você compreenda que esse tipo de aquisição, de compra, de investimento, vai ser um prejuízo para você e vai te perturbar espiritualmente. Então, irmãos, percebam que a oração de Paulo é para que nós tenhamos uma vida tão plena diante do Senhor e que tenhamos uma vida, meus irmãos, que corresponda ao caráter de Cristo,
Porque só uma vida mais parecida com Cristo vai poder agradar a Cristo. Só uma vida mais parecida com Cristo vai poder agradar a Cristo. E a pergunta é: o que nós temos pedido a Deus? Será que nós não precisamos orar mais por isso? Será que não é isso que vai trazer um avivamento no meio da igreja? Um transbordamento pleno da vontade de Deus, uma vida mais parecida com o Senhor Jesus, uma postura, uma adoração, um estilo de vida que seja agradável a Cristo. Será que não é isso que vai atrair o ímpio, aqueles que estão nos assistindo? Talvez muitas pessoas nunca leram a palavra de Deus, mas elas estão lendo sua vida todos os dias. Elas estão lendo minuciosamente sua conduta, a maneira como você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta diante das circunstâncias, a maneira como você fala de Cristo. As pessoas estão lendo a nossa vida e certamente quando buscarmos desenvolver uma vida mais semelhante à vida de Cristo, o mundo talvez será ainda mais impactado pela influência do Senhor na nossa vida, pela nossa comunhão, pela nossa intimidade com o nosso Senhor e Salvador. Orando continuamente por uma vida plena diante de Deus. Em primeiro lugar, ore pelo pleno conhecimento de Deus. Em segundo lugar, ore por uma vida agradável diante de Deus. Ore por uma vida que agrade a Jesus Cristo, que reflita o seu caráter, que reflita a sua imagem. Mas em último lugar, ore por uma vida em desenvolvimento diante de Deus. Veja que a oração de Paulo aqui, ela é um progresso, né? Primeiro ele ora, pedindo a Deus o pleno conhecimento da vontade dele, em sabedoria e entendimento. Não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento que é traduzido na prática, na maneira como nós lidamos com as circunstâncias da vida, com as adversidades, com as escolhas que temos que fazer. Este pleno conhecimento contempla uma vida digna diante do Senhor e que seja para o seu inteiro agrado. Eu vivo inteiramente para agradar a Cristo. Esse é o grande propósito da minha vida, não tem outro maior do que esse. Tudo que eu faço tem que agradar a Cristo. Tudo que eu faço precisa glorificar ao meu Senhor. Mas a pergunta é: como eu posso andar de forma digna do Senhor? Como eu posso viver e caminhar dignamente diante de Cristo? Ele responde aqui com 4 gerúndios. 4 gerúndios. Veja: frutificando, crescendo, no versículo 10, frutificando e crescendo. Versículo 11, sendo fortalecidos. E versículo 12, dando graças ao Pai. É assim que nós caminhamos dignamente na presença do Senhor, quando somos frutíferos diante do Senhor. Mas veja que coisa interessante. Lá no versículo 6, o apóstolo Paulo disse o seguinte, acerca do Evangelho. Ele fala que a igreja, ela tem fé, ela tem amor e esperança, que é a causa da fé e do amor, né? E ele fala assim, no versículo 5 e 6, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Meus irmãos, extensivamente o Evangelho, ele produziu frutos e ele gerou crescimento. Extensivamente, não só na vida desta igreja, mas na vida do mundo, ele produziu frutos e ele gerou crescimentos. Isso aqui nos remete a Gênesis, quando Deus
criou o homem à sua imagem e semelhança, e quando Deus lhe concedeu o domínio sobre toda a terra, ele disse o quê? Para que o homem fosse frutífero e para que o homem crescesse. Você tem que dominar essa terra, você tem que cuidar da terra, você tem que produzir e crescer. Produzir e crescer. Na nova criação de Cristo, pelo Evangelho, pela palavra da verdade, o Evangelho produz e gera crescimento. Ele produz e gera crescimento. É o que nós falamos hoje pela manhã. Você precisa desejar para a Igreja Presbiteriana Aliança crescimento. Essa deve ser sua oração. Você precisa colocar em pauta a sua vida de oração o crescimento da igreja. Nossa igreja precisa ver mais famílias desses bancos, pessoas convertidas e salvas por Cristo. Por quê? Porque o Evangelho produz e gera crescimento. O Evangelho não é estático, histérico. O Evangelho salva, alcança vidas, alcança coração. Mas Paulo está dizendo que não só o Evangelho gerou isso na vida dos colossenses, como tem gerado no mundo inteiro, como ele diz que o Evangelho internamente em você gera frutos e gera crescimento. Em outras palavras, meu irmão, sua vida não deve ser estéril. Sua vida não deve ser uma vida estática, improdutiva. Sua vida deve ser frutífera. Deus lhe deu o pleno conhecimento para que você produza e para que você cresça. Então, veja, se na sua vida cristã você está regredindo, se nós estamos regredindo na vida cristã, isso está errado. Eu preciso parar e me colocar de joelhos diante do Senhor e dizer: Deus, me perdoa. Eu não posso ser assim. Porque a minha vida não é infrutífera. A minha vida deve produzir e a minha vida precisa crescer. São as duas características aí. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aí fala assim, mas olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo inicia lá falando sobre pedindo a Deus pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas agora ele está dizendo que uma vida digna é uma vida que cresce no pleno conhecimento. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer o seguinte, que o pleno conhecimento na sua vida vai gerar uma vida digna diante do Senhor, que é agradável em todas as coisas a Cristo. Esta vida vai frutificar e esta vida continuará a crescer e a crescer no conhecimento de Deus. Quer dizer, você nunca vai chegar a uma satisfação, né? Lembra do aluno Timantes, do pintor, que teve o seu quadro desfeito para que ele pudesse produzir algo ainda mais belo? É assim a sua vida, meu irmão. Você foi salvo pela graça e para que você andasse nas boas obras. Não porque você foi salvo pelas obras, mas você foi salvo pela graça para andar nas boas obras. Então sua vida deve ser uma crescente no conhecimento da palavra de Deus. Faça uma pergunta a você mesmo. Você conhece mais hoje do que você conhecia ontem? Você tem mais intimidade com Deus hoje do que você tinha há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Você tem mais fervor hoje do que você tinha no início da sua conversão? Você ora mais hoje do que você orava há 10 anos? E aí, se a nossa resposta, a pergunta é para mim também, se a resposta é não, meus irmãos, nós não precisamos clamar a Deus por misericórdia e pedir: Senhor, faça do meu coração uma seara frutífera. Senhor, produza em mim crescimento. Eu não quero ser uma criança raquítica que não cresce
e que não se desenvolve. Hoje eu estava penteando o cabelo do Mateus, e aí eu falei para ele, né? Eu falei assim, nossa filho, como você está grande. E eu vi lá, né, de baixo, que ele estava dando um sorriso bem grande, bem largo no rosto. Por que vocês acham que ele estava sorrindo? Porque toda criança quer ser grande, toda criança quer crescer. Quer chegar à adolescência, quer chegar a ser jovem, não é assim? Você era assim, depois que chega lá se arrepende, mas quer ser grande. E eles estão corretos, você se preocupa com a alimentação deles, você dá o acompanhamento que eles precisam, não é isso? Porque se chegar no ano que vem, você medir teu filho e ver que ele está do mesmo tamanho, você vai falar assim, olha, alguma coisa está errada aqui. Aí você chega no segundo ano, você vai medir lá, ele não se desenvolveu, você vai falar, esse negócio está sério, eu preciso procurar um médico. Não é assim, meus irmãos? O crescimento, ele é natural, para você, para mim, todos crescemos, todos desenvolvemos. Na vida espiritual não é diferente, você precisa crescer, eu preciso crescer. Irmãos, como o desafio é grande. E a gente poderia parar aqui e falar assim, pastor, infelizmente, essa é uma grande dificuldade para a minha vida. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu consigo frutificar como o Senhor, como agrada ao Senhor. Eu não sei se eu consigo crescer como o Senhor quer que eu cresça para o seu inteiro agrado. Mas olha que coisa interessante. O texto diz assim, a partir do versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Não é interessante que o apóstolo está orando por um pleno conhecimento, por uma vida digna diante do Senhor, por uma vida que agrada ao Senhor, e uma vida que agrada ao Senhor é uma vida frutífera, é uma vida que cresce, no pleno conhecimento da verdade de Deus. Mas aí o apóstolo Paulo vem com esta petição, eu oro para que vocês sejam fortalecidos. Meus irmãos, por que Paulo está fazendo essa oração? Porque ele sabe que quando Deus dar, ele exige. Ou seja, quando ele pede algo a você, ele te habilita, ele te capacita. Lembra dos homens lá do Antigo Testamento que foram separados para construir o tabernáculo? Deus chamou e Deus capacitou com o poder do seu Espírito. Isso quer dizer que o Deus que te deu, ou o Deus que exige de você alguma coisa na sua palavra, é também o Deus que te fortalece com o seu poder. Com o seu poder. Que coisa maravilhosa. E veja como Paulo diz aí, sendo fortalecido com todo o poder. Você é agraciado com o poder de Deus para ser um homem frutífero, para ser uma mulher frutífera, para ser um crente que cresce, que se desenvolve diante de Deus, para alguém que está continuamente crescendo diante do Senhor. Você é fortalecido, a graça de Deus te alcança para te habilitar. Ele diz não só que você é fortalecido com todo o poder, mas segundo a força da sua glória. Deus nos abençoa com toda a sua riqueza. Deus nos dá, não da sua riqueza, Deus nos dá segundo a sua riqueza, segundo o seu poder. Que coisa linda, irmãos. E é isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos agradecer, mas precisamos também pedir, Deus, me conceda forças para ser um homem digno do Senhor, Jesus Cristo, e para agradar a Jesus. Sem a tua força, sem a tua capacitação, eu não sei o que fazer. Veja, nesta vida, muitas vezes nós passamos por lutas, nós passamos pelo luto, nós passamos pelas enfermidades. A nossa igreja tem intercedido por isso, e a igreja tem acompanhado essas batalhas dos nossos irmãos. E eu não sei você, mas às vezes eu fico me perguntando, Senhor, se fosse eu, o que eu iria fazer? Como eu iria reagir?
como eu me portaria diante de um câncer? Diante da perda de alguém? Diante da perseguição? Como eu vou fazer? A perda de um filho, a perda de uma pessoa que a gente ama muito? Sabe, irmãos, a palavra nos responde. Nós somos fortalecidos segundo o poder da glória do nosso Deus. Para quê? Em toda a perseverança e longanimidade. Porque nós somos pacientes para enfrentar isso. Nós estávamos ontem no culto, ali, agradecendo a Deus pela vida da Sueli, e os nossos irmãos estavam firmes, tristes, mas firmes. Por quê? Porque é Deus quem capacita na persistência e na paciência às tribulações, aos problemas da vida. Por que a nossa irmã Wanda tem se portado? Por que a nossa irmã Dona Loide tem resistido às provações que ela tem passado? Porque é o poder de Deus que tem fortalecido, meus irmãos. É o poder de Deus. Por que nós estamos aqui como igreja presbiteriana insistindo pelo seu crescimento? Porque é o poder de Deus que nos sustenta. É por isso que você não pode deixar de orar. É por isso que você não pode deixar de suplicar. É Deus quem exige, mas é Deus quem fortalece. É Ele quem fortalece. Ser forte e corajoso, Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. E por fim o texto termina dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Em Cristo Jesus nós somos parte do povo de Deus. E é por isso que nós precisamos agradecer. Num contexto onde uma heresia estava adentrando, dizendo que as pessoas precisavam fazer para agradar e para ter diante de Deus, o que Paulo está dizendo aqui é que esse Deus nos ensina como sermos agradáveis diante de Jesus. Seja grato, porque você não precisa da salvação, você já tem a salvação em Cristo, você já faz parte do povo de Deus, você está desfrutando da sua herança na luz. Cristo é a nossa fonte de gratidão, de alegria, de conhecimento, de prazer nesta vida, meus irmãos. Portanto, oremos por uma vida plena na presença de Deus. Oremos pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Oremos por uma vida agradável diante do Senhor Jesus Cristo. Oremos por uma vida em desenvolvimento diante do Senhor, sendo frutífera, crescendo no conhecimento, sendo fortalecida no poder da glória de Deus e sendo gratos por tudo que Deus nos fez por nós em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. Amém.